Boa noite aos nossos amados irmãos e todos aqueles que nos acompanham na nossa página no Facebook e também no YouTube. Que a graça do bom Deus, que o amor do Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam presentes e abundantes na vida dos amados. Obrigado, querido, pela sua presença. Amados, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 11, versículos 21 e 22. Provérbios capítulo 11, versículo 21 e 22. Eu gostaria já também pedir, se você puder, compartilhe na sua página do Facebook, para que os seus amigos, as suas amigas possam também ouvir esta mensagem e ser edificados por meio dela. Provérbios capítulo 11, versículo 21 e 22 diz assim: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O 22: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem discrição. Olha só o que diz: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem discrição. Amados, vamos orar mais uma vez? E eu quero dizer aqui que nós iremos gastar nessa meditação no máximo 15 minutos. Então compartilhe, não saia, fique conosco, nos acompanhe. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e será pregada. Que o Senhor nos dê graça, nos ilumine, para que nós possamos ser fiéis na exposição da tua palavra e assim, Deus, ela cumprir com o propósito para o qual será pregada nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Olha só, amados, nessa noite nós vamos meditar sobre o seguinte tema mediante esses versículos: a impiedade dos homens maus será julgada e condenada, e a mulher formosa sem discrição não tem valor, mas a geração dos justos é livre. O nosso primeiro ponto nessa noite, eu quero te chamar a atenção, é: o homem mau recebe o castigo como recompensa. Olha o versículo 21 e depois o 19 do capítulo 11 de Provérbios. Diz assim: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O versículo 19 diz: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. O senhor Robert Watson, um escocês que inventou o radar, ele recebeu por essa invenção $140 mil, o maior prêmio já pago por uma invenção em tempo de guerra. Contudo, ele foi preso no Canadá por dirigir acima da velocidade permitida, sendo ironicamente pego por um radar. Não que a sua invenção tenha sido algo ruim, mas o fato é que, às vezes, os homens fazem armadilhas e depois caem nelas. E esses dois versículos, de um lado, apontam para uma realidade semelhante, no sentido de que o homem que se dispõe à prática do mal corre para a morte. É interessante ver como a figura de alguém correndo com suas pernas para aquilo que o abaterá produz a ideia de que o homem é responsável por suas escolhas ruins. Porém, o seu abatimento não se deve apenas às circunstâncias, mas a um juiz superior. Ao dizer que os ímpios não ficarão sem castigo,
Salomão aqui desfaz a ideia de que pode surgir na mente do leitor, de forma simples, consequências de uma escolha descuidada. Ao contrário, ele entende que o castigo se deve a um julgamento moral de certo e de errado, e que a consequência é, na verdade, a punição divina. Por outro lado, diante do mesmo juiz, aquele que permanece na justiça viverá. A razão para isso não está na capacidade de tais homens, ou em sua esperteza, experiência, competência e organização, mas deve-se ao fato de eles serem poupados pela graça do Senhor Jesus Cristo, o qual acolhe tais homens que se unem a Deus Pai pela fé. Por isso, quem tem planos de buscar a felicidade verdadeira deve incluir nessa busca o relacionamento com o Senhor Deus por meio do seu Filho Cristo Jesus, porque todos os outros caminhos infalivelmente conduzirão à condenação. Você vai querer arriscar? Logo, é impossível praticar o mal e ficar sem castigo. É até possível que esse castigo não seja visto de repente nessa vida. É até possível que nesta vida a recompensa do mal não seja paga. Porém, mesmo aqueles que venham escapar do juízo humano, do tribunal humano, jamais escaparão do tribunal divino, do justo julgamento de Deus e do justo juiz eterno, o próprio Deus. Olha só, por exemplo, o salmista Asaf, lá no Salmo 43, o salmista Asaf, no Salmo de número 73, entrou em crise quando viu o ímpio que blasfemava contra Deus, prosperando e tendo saúde para dar e vender, enquanto ele, um homem que teme a Deus, íntegro, fiel, justo, porque justificado em Deus, era castigado todas as manhãs. Salmista Asaf chegou a pensar que não valia a pena manter a sua integridade e lavar as mãos na inocência. Todavia, quando Asaf entrou na casa de Deus e atinou com o fim do ímpio, do homem mau, daquele que não serve a Deus, os olhos da sua alma foram abertos, e ele percebeu que o ímpio, que aquele que não teme a Deus, será desamparado de uma forma irremediável, porque o mal não prevalecerá na congregação dos justos, e nem encontrará amparo quando tiver de enfrentar o tribunal de Deus, onde a geração dos justos será poupada e desfrutará da verdadeira felicidade e liberdade que está em Cristo Jesus, porque aqueles que buscam a Deus e confiam na graça do seu Filho Cristo Jesus, recebem perdão para os seus pecados e justificação diante do tribunal divino, enquanto o mal, o homem mau, aquele que pratica o mal, aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, será apanhado pelas cordas do seu pecado, mas o justo ficará livre dos seus pecados para sempre, porque é fato de que o mal, aquele que pratica o mal, aquele que não confessa Jesus, receberá o castigo que é certo, porém o justo não ficará sem o seu galardão. E quem promete esse galardão é o próprio Deus. Não é uma invenção do homem, não é uma invenção da igreja, mas é a Bíblia, o próprio Deus quem diz. Vamos ao nosso segundo ponto sobre a impiedade dos homens maus será julgada e condenada, e a mulher formosa, sem discrição, não tem valor, mas a geração dos justos é livre. O nosso segundo ponto é: a beleza física de nada vale sem a
discrição. Olha o versículo 22 novamente o que diz, amados: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem discrição, que não tem equilíbrio. Imagine um gato miando ou um cachorro latindo. Não há nada demais, não é? Mas o que aconteceria se você visse um gato latir? Certamente se assustaria e concluiria que há algo errado nessa cena. É mais ou menos assim que acontece quando a doçura e a brandura feminina perdem lugar para a indiscrição, a inconveniência. Salomão usa uma comparação muito forte para isso, incomum em frases que guardam algumas características da linguagem poética, onde ele compara a indiscrição, a inconveniência de uma bela mulher a uma joia no focinho de um porco. Se para nós a menção do porco é sugestiva para expor uma situação de sujeira e até para ofender outras pessoas, entre os israelitas na antiga aliança ou do passado, isso era algo ainda mais forte, já que o porco para eles era um animal cerimonialmente impuro e não podia ser tocado pelas pessoas sem que as tornasse impuras e sujas também. E Salomão usou essa linguagem forte e até deselegante, eu posso dizer, não porque fosse um homem mal educado, mas porque não há como expor de forma branda o impacto que uma mulher sem senso de discrição causa nas pessoas. E essa indiscrição pode tanto vir do que ela fala, como do que ela veste. O curioso é que, com a introdução do movimento feminista, as mulheres passaram a lutar para ser valorizadas e respeitadas, em lugar de serem consideradas apenas objetos do prazer masculino. Em uma postura radical, passaram até a se vestir e assumir posturas tipicamente masculinas, a fim de competir com os homens em todos os campos da sociedade. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: eu não estou aqui, dizendo que a mulher não deve ter o mesmo respeito que o homem tem. Não é isso que nós estamos tratando, e não é isso também que Salomão está tratando, mas Salomão está tratando aqui a respeito da indiscrição de uma mulher bela. E nós podemos dizer também até mesmo de um homem que tem o seu corpo belo, indiscreto. É isso que ele está tratando aqui. Então é por isso que ele vai mostrar que em uma postura radical, essas mulheres passaram até se vestir e assumir posturas tipicamente masculinas a fim de competir com os homens em todos os campos da sociedade. E esse impulso parece ter agredido nos dias modernos, pois boa parte das mulheres tem se esforçado para voltar e também ser, e não ser apenas objeto de prazer, fazendo para isso uso de roupas que as diminuem e lhes roubam a dignidade. Já as mulheres crentes devem olhar para isso não como algo a ser seguido, mas como algo a ser evitado. Ao contrário, devem seguir as orientações bíblicas sobre discrição. Assim como uma joia de ouro adornam as mãos de uma princesa, e a Bíblia diz que vocês são princesas do Senhor e não o focinho de um porco sujo e mal cheiroso, onde uma mulher bonita sempre chama a atenção. Quando Deus criou a mulher, não colocou mais a mão no barro, mas tirou da costela do homem. E a mulher é a última obra da criação, a mais bela e a mais encantadora. A mulher tem uma beleza física singular, porém, a beleza exterior sem a beleza interior é uma completa
frustração, e é isso que Salomão está mostrando. A Bíblia diz que enganosa é a graça e vã a formosura. O apóstolo Pedro admoesta as mulheres, dizendo: não seja o adorno da esposa o que é exterior. Lá no capítulo 3, versículo 3 da sua primeira carta. O sábio Salomão compara a mulher bonita, mas indiscreta, a uma joia no focinho de um porco. O porco é um animal imundo, que vive se arrastando na lama, e seu focinho, o tempo todo, revira o lixo e a podridão. Assim é a mulher que tem um corpo bonito, mas uma língua solta, que tem uma aparência atraente, mas desanda a boca para espalhar boatarias, porque a formosura e a leviandade não combinam, e a beleza externa de uma mulher é completamente apagada. Preste atenção nisso. A beleza externa de uma mulher é completamente apagada se a língua é uma fonte da qual jorra a maldade. Eu quero dar uma outra ênfase aqui. A beleza externa de um homem é completamente apagada se a língua dele é uma fonte do qual jorra a maldade. E nesse tempo em que se cultua a beleza e se escarnece da virtude, se escarnece do bom papo, se escarnece dos modos de como se deve agir, de como se deve tratar alguém, de como se deve falar, nós vamos perceber que os valores estão sendo mudados, estão sendo alterados. Não há nada de mais agradável do que uma conversa agradável, uma conversa em que você sai dali edificado com a pessoa na qual você conversou. É por isso que nesse tempo em que se cultua a beleza e se escarnece da virtude, precisamos dar ouvido à palavra do sábio Salomão. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Ou seja, a beleza física não é tudo. É melhor ser bonito por dentro do que ser formoso apenas por fora. Nós vamos encerrar a mensagem dizendo que hoje nós aprendemos sobre a impiedade dos homens maus será julgado e condenado. E a mulher formosa sem discrição não tem valor, mas a geração dos justos é livre. O primeiro ponto foi: o homem mau recebe o castigo como recompensa. O segundo ponto foi: a beleza física de nada vale sem a discrição. Aprenda a valorizar aquilo que Deus valoriza, aquilo que a Bíblia valoriza. Tenha virtudes, tenha um bom papo, tenha um bom modo. Como dizem por aí, tenha moral. E nós estamos falando de moral no sentido de conduta. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu grande amor e cuidado. Sê com cada um dos nossos ouvintes e com aqueles também que ainda vão ouvir esta palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê graça e que eles sejam, Deus, edificados por esta verdade. Tanto homens quanto mulheres possam ser edificados por essa verdade, de entender que não se deve valorizar simplesmente um corpo físico, mas sim uma boa conversa, um bom papo. Deus, se deve valorizar também o nosso homem interior, a nossa alma, a beleza da nossa alma. Em nome de Jesus aqui oramos e louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos. Até amanhã, se assim nos permitir. Nós iremos estudar os versículos 23 e 24. Que Deus abençoe, boa noite, obrigado pela sua presença.